Olá pessoal, iremos falar agora sobre trabalho. Imagine a seguinte situação: temos um bloco no qual aplicamos uma força nesse bloco, uma força F, e essa força faz com que esse bloco se desloque uma certa distância d. Conforme aplicamos a força no bloco, o bloco se desloca, ele ganha velocidade e consequentemente ele ganha também energia. E em uma situação contrária, se aplicarmos uma força contrária, o bloco está se deslocando para a direita e aplicamos uma força contrária ao deslocamento do bloco, faremos com que esse bloco perca energia até que ele pare. E é exatamente isso. Trabalho em física, ele mede exatamente o quanto de energia essa força F dá ou tira do bloco. E a equação na qual podemos calcular o trabalho em um sistema é dado por trabalho é igual ao produto da força vezes o deslocamento. E a unidade de medida do trabalho é o Joule, ok? Toda vez que calcular o trabalho em um sistema, usamos a unidade de medida Joule. É importante atentar, sempre observar o sinal. Toda vez que a força e o deslocamento tiverem o mesmo sentido, nosso trabalho será positivo. Quando a força e o deslocamento tiverem sentidos opostos, nosso trabalho será negativo. Para entender melhor, imagine a seguinte situação. Temos novamente um bloco aqui, e sobre esse bloco é aplicado duas forças. Uma força para a direita, força essa de 5 newtons, e esse bloco se desloca 2 metros para a direita. E uma outra força em sentido contrário de 3 newtons. E agora como que faz para calcular o trabalho em cada uma das situações? Primeira situação, temos que a força é 5 newtons. Pela equação acima dada, trabalho é calculado pelo produto da força vezes o deslocamento. A força na primeira situação é 5 e o deslocamento é 2. Logo, o trabalho será 10 joules. Como a força tem o mesmo sentido do deslocamento, o sinal é positivo. O trabalho é positivo. Na segunda situação, temos que a força é 3 e o deslocamento é 2. Logo, o trabalho será 6 joules. Perceba que a força está no sentido contrário do deslocamento. Logo, o sinal é negativo e o trabalho será também negativo. Como fazemos agora para calcularmos o trabalho total? Existem duas maneiras. Para calcularmos o trabalho total no sistema, podemos fazer o somatório dos trabalhos, que no caso aqui será trabalho total, somatório trabalho 1 mais o trabalho 2. Em qualquer outra situação hipotética, faça o somatório de quantos trabalhos tiver o sistema. Nesse caso, nosso trabalho total será 10 menos 6, será 4 joules. Uma outra forma de calcularmos o trabalho é primeiramente somarmos a força e depois calculamos o trabalho. Nesse caso, será a força resultante. A força resultante do sistema será o somatório das duas forças. Temos que a primeira força é 5, mais a segunda força que é 3, como o sentido é contrário,
menos 3, a força resultante será 2. Como o trabalho é dado pelo produto da força vezes o deslocamento, nessa nova situação temos 2 vezes 2, que é o nosso deslocamento. O trabalho será igual a 4 joules. Mesmo resultado da situação anterior. Ok? E quando a força for inclinada, uma nova situação. Veja bem, quando a força é inclinada, essa força 1 é o mesmo que o somatório dessa força 1' e dessa força 2', ok? Mas para calcularmos o trabalho, nós vamos tomar em consideração apenas a força que está na horizontal, ou seja, a força que faz com que o bloco se desloque, ok? Então, o nosso trabalho será a força horizontal, força 1', que é a que faz com que o bloco se desloque, vezes o deslocamento. Para quem não lembra, podemos calcular essa força horizontal, nessa situação em uma força inclinada, multiplicando a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado. E nessa situação é interessante que não precisamos se atentar ao sinal. O cosseno do θ vai te dar o sinal, então não precisa se preocupar com o sinal, ok? Nessa outra situação, quando tivermos uma força na vertical, o trabalho do sistema será 0. Perceba, se usarmos na equação dada acima, irá dar 0. Cosseno de 90, que é o ângulo que é formado nesse sistema, cosseno de 90 graus é igual a 0. Qualquer número multiplicado por 0 é 0, então o trabalho será 0. Só para finalizarmos, em uma outra situação, se o exercício te der para calcular o trabalho de uma força variável, ele vai te dar um gráfico. Se você se atentar, se deparar com uma questão desse tipo, é só calcular a área do gráfico. A área do gráfico é dessa linha até o eixo. E aí aparecerão vários gráficos, a questão vai dar qual tipo de gráfico. Observa a figura e calcula a área do gráfico. O trabalho vai ser igual à área do gráfico. Só para recapitular, para forças constantes, o trabalho pode ser dado simplesmente pela força vezes o deslocamento, ou força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. E para força variável, o trabalho vai ser a área do gráfico, ok? Por enquanto é isso, até o próximo vídeo.